Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante. Eu, na verdade, vou apresentar para vocês como usar essa ferramenta que é um comparador de fundos de previdência privada. Então, previdência é um produto muito conhecido no Brasil, bastante difundido, né? A gente vê que está tendo uma procura muito grande das pessoas, ainda mais nesse momento, agora que está se falando muito na reforma da Previdência Social, e a gente entende que depender da Previdência pública é algo inviável a médio e longo prazo, então é cada vez mais importante, sim, a gente buscar alternativas de investimento, alternativas onde a gente possa garantir o nosso futuro, possa garantir uma segunda renda complementar à aposentadoria normal. E os planos de previdência são uma excelente alternativa. Mas primeiro a gente vai conhecer, tá? As pessoas se enganam muito pensando que previdência é tudo igual. Vamos entender um pouquinho mais sobre como é que funciona a previdência e depois eu vou mostrar para vocês como se usa essa plataforma para comparar os planos de previdência e a gente poder avaliar se a gente está com um plano bom ou um plano ruim. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a gente entender um pouquinho mais sobre as previdências privadas. Elas não são todas iguais e têm algumas características muito simples. E se a gente cuidar no momento da contratação, com certeza a médio e longo prazo vai fazer dessa ferramenta ainda mais eficiente. Tá, primeiro a gente tem que entender os tipos de planos. É muito simples isso. Eu tenho a alternativa a VGBL e a PGBL. A principal diferença é que a PGBL é indicada para quem faz a declaração completa. Por quê? Porque eu posso deduzir 12% da minha renda tributável através da Previdência. Ou seja, se a pessoa ganha R$100 mil no ano, ela pode aportar R$12 mil na Previdência e em vez de ela pagar imposto de renda, 27,5%, sobre os 100 mil, ela vai pagar apenas sobre 88%. Então ela está postergando o pagamento desse IR e isso a médio e longo prazo acaba gerando um benefício fiscal. Então a PGBL é para quem faz a declaração completa, ela tem imposto de renda sobre o que é aportado e sobre o que rende, então sobre o capital total, ela não tem incidência de come-cotas e também pode escolher entre a tributação regressiva ou progressiva. A VGBL ela é indicada para quem não faz declaração completa. Então, ela não existe o abatimento de imposto de renda, né? Porém, a tributação dela é paga apenas sobre o rendimento, só sobre o que rendeu e não sobre o aporte. Da mesma forma, ela pode escolher entre a tributação regressiva e progressiva e não tem a incidência do come-cotas. Essa questão da tributação é algo que às vezes as pessoas não conhecem e é um detalhe muito importante. Tá? A tabela progressiva ela vai entrar na tabela progressiva de imposto de renda normal que a gente paga sobre a renda. Já a tabela regressiva ela é muito interessante para quem geralmente vai ficar no teto máximo, né, de 27,5%, que vai acabar tributando a Previdência, e quem tem um médio e longo prazo pela frente, quem pensa em usar a Previdência realmente para aposentadoria. Por quê? Porque depois de 10 anos eu tenho uma alíquota onde eu acabo pagando apenas 10% de imposto de renda na fonte. Então isso é muito interessante. Sair de 27,5% para 10% na tabela regressiva é um benefício fiscal que a gente vê que no dia a dia muitas vezes as pessoas não sabem e como a Previdência é um produto que geralmente as pessoas fazem para resgatar lá na frente, faz todo sentido. Eu entendendo esses dois detalhes, que no momento da contratação eu posso avaliar, tem uma outra questão que eu preciso saber avaliar se o meu plano de previdência é um plano bom ou ruim. Tá? E aí a gente entra em questões mais técnicas e que a planilha justamente vai ajudar vocês a decidir isso, que é a questão de taxa de administração, taxa de carregamento e qual está sendo a performance, o quanto que está rendendo a minha previdência privada. Uma coisa que eu já posso dizer para vocês de certeza é que um plano de previdência de alocação em renda fixa, ele não pode ter taxa muito superior a 1%. Se a gente tem taxa de 1%, acima de 1%, eu acabo penalizando muito a administração do fundo. Então aqui a gente tem alguns parceiros, tá, da plataforma XP. Então hoje, através da XP, a gente tem acesso a mais de 10 gestores. Tá? Tem gestores muito famosos como Verde Asset Management, JP Morgan,
Adam Capital, a própria XP, existe a XP Gestão de Recursos, 20, Porto Seguro, enfim, tem N instituições financeiras que a gente acaba tendo acesso através da plataforma da XP e todas com uma gestão de excelentes resultados, tá? Comparado com as previdências que geralmente a gente encontra no banco, a gente vai ver uma diferença muito grande. E vamos entender por quê. Vamos entrar então nesse detalhe da planilha. Então vamos entender melhor a planilha. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é buscar o CNPJ do fundo. Tá? Com o CNPJ eu consigo ter acesso a todas as informações do fundo de investimento. Saber quanto que ele cobra de taxa de administração, qual que é a rentabilidade dele, qual que é o total de volume de recursos aplicados, enfim, eu tenho todas as informações do fundo. Geralmente esse CNPJ você acaba conseguindo através do Internet Banking, tá? Muitas pessoas se confundem com o CNPJ do banco e aí tem um detalhe muito importante, tá? Que as pessoas às vezes elas atribuem a segurança da previdência à instituição financeira e não tem nada a ver. Hoje, por exemplo, quando você contrata um fundo de previdência do Banco do Brasil, o seu dinheiro ele não está no Banco do Brasil. Na verdade, você está contratando o Banco do Brasil, a empresa do Banco do Brasil, que é o BB Seguridade, para fazer a gestão desse montante. Então, está contratando um gestor de previdência do Banco do Brasil para fazer a gestão. O que essa pessoa vai fazer? Ele vai alocar em vários ativos do mercado. Vai colocar em CDB, vai colocar em título público, pode colocar em renda variável, enfim, ele tem a liberdade para escolher os investimentos de acordo com o regulamento do fundo. Então, às vezes as pessoas pensam, mas eu tenho uma previdência do Banco do Brasil. Como é que eu vou aplicar numa previdência, por exemplo, da Icatu, que a XP Gestão faz administração? Pessoal, hoje, se eu tenho uma previdência da XP Gestão que compra 100% de título público federal e uma previdência do Banco do Brasil que compra 100% em título público federal, ele tem a mesma segurança. Por quê? Porque o produto final que está investido é título público federal. Então depende muito da carteira que o gestor vai escolher. Então vamos lá, vamos achar esse CNPJ. Como eu falei para vocês conseguem encontrar através do Internet Banking, geralmente vai ter essa informação, tá? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem contatar a gente, pode bater um papo com a gente que a gente vai ajudar vocês nesse processo. Mas também dá para usar aqui a internet que a gente consegue pesquisar. Eu já estava pesquisando aqui o BB VGBL para ver o que ia aparecer. Apareceu várias coisas. O que eu preciso é isso aqui, ó, que vai ter a minha tabela de rentabilidade desses fundos, né? Onde tem todos os fundos do BB Seguridade, todos os fundos de previdência, e essa é a descrição que eu preciso. Então, vocês vão ver BB, renda fixa, RT, FIX, FIC. Então, esse é o nome do fundo de investimento. Eu venho aqui em informações, ele vai abrir o regulamento do fundo, e aqui no regulamento eu justamente encontro o que eu preciso, que é o CNPJ do fundo. Legal, então vamos digitar aqui na nossa planilha 03 357 550 03 537 379 1000 contra 61. Beleza. Isso aqui. Show de bola. Já apareceu aqui o nome do fundo, Brasil Prev, RT, FIX, FIC-RF, a taxa de administração, e aqui a gente já começa a avaliar por que será que o fundo ele não rende. Taxa de administração de 3,4%, um fundo de renda fixa. Pessoal, isso é muita coisa. Se eu olhar o retorno que ele está tendo mensalmente, tá? Nos últimos 36 meses, ele rendeu 71,9% do CDI. Então, todos os fundos de investimento eles sempre comparam com o CDI, que é a nossa taxa básica de juros. É praticamente a mesma coisa. Um fundo de previdência render 71,9% do CDI é muito baixo, pessoal. Dá para buscar com certeza alguma coisa melhor. E ele está tão baixo assim justamente por causa dessa taxa. Então, vocês imaginem agora que a gente está num momento de queda na taxa de juros, a taxa de juros chegando a 9%, ele me cobrar 3,4% de taxa de administração, o impacto que isso não vai ter sobre a rentabilidade. Por quê? Porque eu desconto 3% de 9%, vai me sobrar só 6%. Então isso vai render menos que a poupança. E um outro ponto importante, tá? Além da taxa de administração, da rentabilidade,
Existe também uma tal taxa, que é a taxa de carregamento. Pessoal, hoje a taxa de carregamento ela só é cobrada no Brasil, isso não existe. O que é essa taxa de carregamento? Se eu deposito R$1.000 na minha previdência, eu tenho 5% de taxa de carregamento, em vez de cair R$1.000, só vai cair 950. Todas as previdências que a gente tem na plataforma da XP não existem taxa de carregamento, é taxa de carregamento zero, e vocês vão ver que são taxas de administrações muito mais acessíveis. Então eu coloquei o nome do meu fundo, ele já pesquisou, e ele me dá já uma alternativa automaticamente, de acordo com a classificação da Ambima e também a classificação de risco da XP. Então são fundos que têm o mesmo grau de risco, têm a mesma segurança, que aplicam em ativos muito parecidos. Só que o que muda é justamente a gestão. Eu vou ter uma gestão mais ativa, eu vou ter um gestor que tem um compromisso com o cotista realmente de entregar rentabilidade e com uma taxa de administração justa, né? Então eu tenho aqui uma taxa de administração de 1%, 0,8% e 0,7%. Olha só quanto é que está rendendo. Nos últimos 36 meses, tá? Enquanto esse fundo aqui rendeu 71,9% do CDI, esse aqui rendeu 103,6%. Pessoal, isso a médio e longo prazo faz uma diferença muito, muito, muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente. Depois a gente tem um fundo do Crédit Agricole, também está indo super bem, nos últimos 12 meses rendeu 105. E um fundo aqui do Votorantim, que está rendendo 97, está acompanhando o CDI, também está excelente. Certo? Então, pessoal, com isso a gente já consegue avaliar se a gente está com uma previdência boa ou ruim. Podem ter certeza, qualquer 5%, 10% a mais do CDI, uma previdência privada, quando a gente fala 5, 10, 20, 30 anos pela frente, pode representar muito dinheiro. Então vamos tomar bastante cuidado. O que eu recomendo para vocês? Não aceitem uma previdência que esteja rendendo abaixo de 100% do CDI. Existe sim previdências que rendem mais de 100%. Aqui eu tenho dois exemplos, né? Uma está rendendo 103, a outra está rendendo 105. Está com um resultado bem bacana. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Qualquer dificuldade, a Patrimônio, a gente tem uma área especializada nessa parte de previdência. A gente pode fazer um estudo mais aprofundado, montar um comparativo justamente com os valores que vocês têm alocado, para vocês avaliarem qual que vai ser o impacto a longo prazo. A gente fica totalmente à disposição. Legal, pessoal? Então, acho que é isso por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, conte com a gente. Um abraço e até a próxima!